Bom dia a todos. Jesus nos abençoe nesta terça-feira, nos fortaleça. Vamos aproveitar a oportunidade para estudar um pouquinho mais o livro Céu e Inferno, ou Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Vamos dar início à segunda parte, capítulo 1 da segunda parte. Exemplos. O título é A Passagem. A confiança na vida futura não exclui as apreensões da passagem desta para outra vida. Muitas pessoas não temem a morte por si mesma. O que temem é o momento da transição. Sofre-se ou não se sofre na travessia. Aí está o que as inquieta e a coisa vale tanto mais apenas porque ninguém dela pode escapar. Pode-se dispensar de uma viagem terrestre, mas aqui, ricos como pobres, devem transpor o limiar e, se for doloroso, nem a classe, nem a fortuna podem abrandar-lhe a amargura. Coisa boa, né? É justiça divina de verdade. Ao ver a calma de certos mortos e as terríveis convulsões da agonia de alguns outros, já se pode julgar que as sensações não são sempre as mesmas. Mas quem pode nos informar a esse respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação da alma e do corpo? Quem nos dirá das impressões desse instante supremo? Sobre esse ponto, a ciência e a religião são mudas. Quer dizer, nenhuma explica nada, né? Maravilha. A matéria inerte é insensível. Isso é um fato positivo. Só a alma experimenta as sensações do prazer e da dor. Durante a vida, toda a desagregação da matéria repercute na alma, que dela recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma quem sofre, e não o corpo. Este não é senão instrumento da dor. A alma é o paciente depois da morte. Estando o corpo separado da alma, pode ser impunemente mutilado, porque não sente nada. A alma, estando dele isolada, não recebe nenhum dano da desorganização deste último. Ela tem as suas sensações próprias, cuja fonte não está na matéria tangível. A alma não sente a dor física, mas sente e sofre as consequências das dores morais, não é? O corpo, depois que o espírito parte, vai embora, o corpo, matéria morta, é como qualquer folha, uma folha de papel, qualquer coisa sem vida, não é? O que vive no ser humano é o espírito. Sobrevive a tudo e a todos. O espírito é imortal. O perispírito é o envoltório fluídico da alma, da qual não está separado nem antes nem depois da morte, e com a qual não faz, por assim dizer, senão porque não se pode conceber sem o outro. Durante a vida, o fluido perispiritual penetra o corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma. É também por esse intermédio que a alma atua sobre o corpo e dirige-lhe os movimentos. Portanto, todo movimento, toda sensação não é da matéria, é do espírito. A extinção da vida orgânica
provoca a separação da alma e do corpo, pela ruptura do laço fluídico que os une. Mas essa separação jamais é brusca. O fluido perispiritual se separa pouco a pouco de todos os órgãos, de sorte que a separação não é completa e absoluta, senão quando não reste mais um único átomo do perispírito, unido a uma molécula do corpo. A sensação dolorosa que a alma sente nesse momento está em razão da soma dos pontos de contato que existem entre o corpo e o perispírito e da maior ou menor dificuldade e lentidão que apresente a separação. Não é preciso, pois, dissimular-se que, segundo as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. São estas diferentes circunstâncias que iremos examinar. Coloquemos primeiro como princípio os 4 casos seguintes, que podem ser consideradas as situações extremas entre as quais há uma multidão de nuances. Primeiro, se no momento da extinção da vida orgânica, o desligamento do perispírito estivesse completamente operado, a alma não sentiria absolutamente nada. Segundo, se nesse momento a coesão dos 2 elementos está com toda a sua força, produz-se uma espécie de dilaceramento que reage dolorosamente sobre a alma. Terceiro, se a coesão é fraca, a separação é fácil e se opera sem abalo. Quarto, se depois da cessação completa da vida orgânica existem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo até que o laço esteja inteiramente rompido. Quer dizer, enquanto todos os laços não se rompem, quer dizer, a alma ainda sente sensações que muitas vezes podem ser dolorosas, tá certo? Existem relatos de espíritos que o corpo físico baixou a sepultura e o espírito não foi embora. Ficou vendo ali a decomposição do corpo físico. Isso são pessoas apegadas, né? Por isso que nós temos que nos desapegar, né? Nos desapegar. Uma desses espíritos, falando a Divaldo Franco, foi uma funcionária da casa onde o Divaldo Franco dirige, a Mansão do Caminho. Ela não aprendeu, né? Ficou pegada ao corpo físico, era muito apegada. Então ela ficou um bom tempo no túmulo, vendo os vermes devorarem o corpo, e ela sentia todas as sensações, não é? Como se bicho de mosca estivessem comendo ali uma bicheira, né? Porque o corpo apodrece, né? E ela sentia, o espírito sentia todas as sensações. Depois de um certo tempo, ela caiu na real do desapego e aí foi socorrida a uma colônia espiritual. Por isso, nós não devemos ser apegado à matéria, ser apegado a nada, não é? Devemos zelar por esse corpo, por essa matéria, que é a casa do espírito, mas não nos apegarmos ao ponto de não querer partir para a espiritualidade quando chegar o momento. Bom, vamos em frente. Disso resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força de aderência que une o corpo e o perispírito, que tudo o que pode ajudar na diminuição dessa força e na rapidez do desligamento torna a passagem menos penosa. Enfim, que se o desligamento se opera sem nenhuma dificuldade,
a alma não sente nenhuma sensação desagradável. Na passagem da vida corpórea para a vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, o da perturbação. Nesse momento, a alma sente um entorpecimento que paralisa momentaneamente as suas faculdades e neutraliza, pelo menos em parte, as sensações. Esta, por assim dizer, cataleptizada, de sorte que quase nunca testemunha consciente o último suspiro. Dizemos quase nunca porque é um caso em que pode dele ter consciência. Assim como veremos daqui a pouco, a perturbação pode, pois, ser considerada como estado normal no instante da morte. A sua duração é indeterminada, varia de algumas horas a alguns anos. À medida que ela se dissipa, a alma está na situação do homem que sai de um sono profundo. As ideias estão confusas, vagas e incertas. Vê-se como, através de um nevoeiro, pouco a pouco a visão se ilumina, a memória retoma ela, se reconhece, mas esse despertar é bem diferente, segundo os indivíduos. Num é calmo e proporciona uma sensação deliciosa. Noutros é cheio de terror e ansiedade e produz o efeito de um horrível pesadelo. O momento do último suspiro não é, pois, o mais penoso, porque o mais comumente a alma não tem consciência de si mesma, mas antes ela sofre pela desagregação da matéria durante as convulsões da agonia e depois pelas angústias da perturbação. Apressemo-nos em dizer que esse estado não é geral. A intensidade e a duração do sofrimento, como dissemos, estão em razão da afinidade que existe entre o corpo e o perispírito. Quanto mais essa afinidade é grande, mais os esforços do espírito para se libertar de seus laços são longos e penosos. Mas há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desligamento se opera por si mesmo e, naturalmente, o espírito se separa do corpo como um fruto maduro se destaca de seu caule. É o caso das mortes calmas e de sonhos pacíficos. O estado moral da alma é a causa principal que influi sobre a maior ou menor facilidade do desligamento. A afinidade entre o corpo e o perispírito está em razão do apego do espírito à matéria. Está em seu máximo no homem cujas preocupações todas as concentram na vida e nos gozos materiais. Ela é quase nula naquele cuja alma depurada está identificada por antecipação com a vida espiritual. Uma vez que a lentidão e a dificuldade da separação estão em razão do grau de depuração e de desmaterialização da alma, depende de cada um tornar essa passagem mais ou menos fácil ou penosa, agradável ou dolorosa. Isto posto ao mesmo tempo como teoria e como resultado da observação, resta-nos examinar a influência do gênero da morte sobre as sensações da alma no último momento. Interessante, não é?
Interessantíssimo. Na morte natural, a que resulta da extinção das forças vitais ou da doença, o desligamento se opera gradualmente no homem cuja alma está desmaterializada e cujos pensamentos se separaram das coisas terrestres. O desligamento é quase completo antes da morte real. O corpo vive ainda a vida orgânica e a alma já entrou na vida espiritual. E não se prende mais ao corpo, senão por um laço tão fraco que se rompe sem dificuldade, ao último batimento do coração. Nessa atuação, o espírito já pode ter recobrado a sua lucidez e ser testemunha consciente da extinção da vida de seu corpo, do qual está feliz por ter se livrado para ele. A perturbação é quase nula, não é senão um momento de sono pacífico, do qual sai com inevitável impressão de felicidade e de esperança. No homem material e sensual, aquele que viveu mais para o corpo do que para o espírito, para quem a vida espiritual nada é, nem mesmo uma realidade em seu pensamento, tudo contribuiu para apertar mais os laços que o ligam à matéria. Nada veio relaxá-los durante a vida. A aproximação da morte, o desligamento se opera também gradualmente, mas com esforços contínuos. As convulsões da agonia são o indício da luta que o espírito sustenta, que por vezes quer romper os laços que o resistem e de outras vezes se aferra ao seu corpo, do qual uma força irresistível o arranca violentamente, parte por parte. O espírito se prende tanto mais à vida corporal quando nada vê além dela, sente que lhe escapa e quer retê-la, em lugar de se abandonar ao movimento que o arrasta. Resiste com todas as suas forças. Pode assim prolongar a luta durante dias, semanas e menos inteiros. Sem dúvida, nesse momento, o espírito não tem toda a sua lucidez. A perturbação começou muito tempo antes da morte, mas com isso não sofre menos, e o vago em que se encontra, a incerteza do que lhe advirá, se juntam às suas angústias, a morte chega e tudo não está acabado. A perturbação continua, sente que vive, mas não sabe se é vida material ou vida espiritual. Ele luta ainda até que os últimos laços do perispírito estejam rompidos. A morte pôs um termo à doença efetiva, mas não lhe deteve as consequências, tanto que existem pontos de contato entre o corpo e o perispírito. Deles, o espírito sente os golpes e sofre-os. Muito bem, vamos dar uma parada por aqui para darmos continuidade na próxima semana, se Deus assim nos permitir e Jesus consentir. Uma ótima terça-feira a todos, que Jesus nos abençoe. Muita paz e muita luz.